E o Operário Ferroviário estreou bem no Campeonato Paranaense da 2ª Divisão. No Germano Krieger, neste domingo, o Fantasma venceu a Apucarana por 4-0. Confira. Início do Campeonato Paranaense da 2ª Divisão e o Fantasma estreou em casa contra o Apucarana. É também o início da saga para voltar à elite do futebol estadual. E, a exemplo do que aconteceu em algumas partidas amistosas, o Fantasma encarou mais uma vez um time na retranca. Nem por isso a equipe do técnico Sérgio Guzmão deixou de criar. Na rebatida da zaga do Apucarana, Dione pega de primeira. Em seguida, no cruzamento, Chicão chega de cabeça, a bola sai fraca. 16 minutos, Washington recupera a bola, avança e toca para Giancarlo chegar e marcar. Operário 1-0. Cruzamento de Danilo Baia, Chicão aparece dentro da área e de voleio põe para fora. Escanteio para o Operário, Washington bate e Peixoto chega para fazer. Operário 2-0. 37 minutos, jogada toda bonita. Primeiro Danilo Baia chuta de fora da área, o goleiro rebate e Vandinho faz a festa. Dribla 2 adversários e chuta forte para fazer o Operário 3-0. No segundo tempo, o time da casa diminui o ritmo. Peixoto briga pela bola e cruza. O goleiro Eduardo leva o maior frango, mas a bandeirinha já havia assinalado que a bola tinha saído. 22 minutos, Vandinho disputa na área. A cabeçada sai fraca e o goleiro do Apucarana se recupera no lance. 24 minutos, Lucas Batatinha invade a área e é derrubado. Pênalti. A responsabilidade é de Washington, que cobre e marca. Operário 4-0. 30 minutos, mais uma vez o goleiro Eduardo falha. Giancarlo chega para marcar, mas a arbitragem dá impedimento. O único chute perigoso do Apucarana veio aos 37 minutos. Bidu chutou cruzado, levando perigo ao gol de Simão. O último lance do jogo, o Christian faz boa jogada pela direita e chuta. A bola bate na trave. Final de partida, Operário 4, Apucarana 0. O técnico Gerson Guzmão analisou assim o jogo. Primeiramente, queria agradecer ao torcedor que veio ao estádio, acreditou na nossa ideia, na ideia da direção, e a gente fica feliz e espera que no próximo jogo a gente possa ter mais gente ainda. O jogo é assim mesmo, nós sabíamos que nós íamos ter que ter essa variação de jogadas, porque íamos enfrentar uma equipe bem fechada e não foi diferente, dentro daquilo que a gente já havia programado para o jogo, e foi bem isso mesmo que nós esperávamos, uma equipe bem fechada, procurando neutralizar nossas jogadas de meio campo, e a gente teria que criar alternativas. Acho que o tempo que nós tivemos para treinar, que foi importante, a gente conseguiu trabalhar bastante situações para que quando chegasse nesse momento a gente tivesse uma válvula de escape, tivesse uma jogada diferente. Então, foi bem aproveitado. Parabéns para os atletas que se empenharam nesse período longo que a gente ficou sem jogar, mas em nenhum momento deixaram de treinar uma intensidade boa, porque a gente precisava dessa intensidade, no momento que começasse a competição e os adversários viessem aqui para Ponta Grossa, a gente sabia que seria muito difícil. Então, ficamos felizes, sim. Claro que nós não esperávamos um placar dessa maneira, É difícil você chegar aí antes do jogo esperar que a equipe ia vencer por 4-0, mas nós tínhamos a expectativa que a gente ia conseguir controlar bem o jogo, ia ter o domínio do jogo, e a questão era de o gol sair um pouquinho antes do que vinha acontecendo nos jogos treinos, até para dar uma tranquilidade. E felizmente aconteceu. Então, estamos felizes. Importante vitória, começar bem. Campeonato é uma competição difícil. E agora a gente já começa a pensar no Andraus. O gestor de futebol, Álvaro Góes, falou da presença do torcedor no estádio Germano Krieger. A gente gostaria de ver o estádio cheio, repleto, Essa é a vontade da diretoria. E estamos fazendo de tudo para isso. Mas a gente entende, sabe que o Operário está numa 2ª divisão e que o torcedor ainda fica meio ressabiado com isso. Mas tenho certeza aí que com as vitórias vindo aí, eu tenho certeza que o Germano Krieger vai cada dia mais estar lotado. Na coletiva de apresentação, no começo de março, você falou de janeiro que a tendência seria que o ingresso fosse 40-20, E essa semana o ingresso foi para 50-25. E os torcedores de alguma forma chiaram em relação a esse valor. Você acha que também esse público considerado baixo para você prestar aí também é reflexo do preço do ingresso? A pergunta foi boa, Letícia. Durante essa semana muita gente reclamou e andaram falando, inclusive, de nós cobrar a carteirinha R$5. Gente,
carteirinha para nós custou R$40 mil para fazer todas as carteirinhas do sócio-torcedor. Já está difícil pagar as despesas nossas, as despesas de jogador, ainda mais nós temos que pagar a carteirinha. Qualquer clube que você vá hoje, você vai fazer a tua carteirinha, você paga R$10. Nós cobramos 5, que é o custo dela, sem ganhar um tostão em cima. Então, nós só estamos administrando isso. Fica difícil, nós temos que bancar tudo. Então, eu tenho certeza que o torcedor vai entender. Futebol hoje não é barato, vocês sabem disso. Para nós ter jogador de nível, nós temos que pagar. Pergunte se o Chicão e o Peixoto aqui depois para eles se eles estão contentes com o salário deles. Não estão, eles estão ajudando nós. E nós precisamos formar um caixa para poder ajudar. Nós precisamos trazer jogadores melhores para a Série D. E para isso nós precisamos fazer, pelo menos, cobrar aquilo que vale, né? Eu sei que é difícil, eu acho que hoje teve aí campeonato aí do Paranaense na segunda divisão que cobraram R$20 a inteira e 10 a meia, tenho certeza disso. Mas pelo aquilo que nós estamos fazendo pelo Operário, nós temos que cobrar aquilo que vale. Então eu acho, na minha opinião, que o ingresso vale. Para nós poder dar o que estamos dando, uma loja, o que nós estamos gastando. Então tudo isso é custo. E não tem como o Operário bancar isso. Nós temos que dividir. Isso aqui é um clube. E o sócio-torcedor que participa tem que ajudar a pagar todas as despesas do clube. O capitão Chicão avaliou o comportamento do time em relação à retranca do Apucarana. O Jardim já tinha passado isso, até mesmo nos amistosos a gente tinha conversado em relação a equipes que vinham nesse propósito de jogo contra a gente, marcar atrás da linha da bola, bem atrás mesmo, igual a equipe do Apucarana fez. Mas a gente tinha que criar alternativas, variação de jogadas, como aconteceu no jogo e como aconteceu muito no primeiro tempo, né? E com isso essas variações resultaram em gol. Então a intensidade foi boa, a intensidade que a gente aplicou é a intensidade que a gente aplica nos treinos e isso foi o fator principal para esse primeiro tempo com larga vantagem. No segundo tempo a gente deixou, na verdade, um pouco abaixo, a gente podia ter variado um pouco mais as jogadas, mas o principal objetivo foi alcançado, que era a vitória. Independente da equipe adversária, a gente tinha que fazer a nossa parte. Já Peixoto falou do carinho da torcida com o lateral do Operário. Agradeço pela nossa vitória, pelo empenho de cada um que teve dentro de campo. E o carinho do torcedor é comigo e é com todos, né? A gente sabe que o torcedor tem uma parcela muito importante nessa nossa campanha, nesse nosso caminho. E agradeço ao torcedor por estar empurrando para frente cada jogo. Talvez eu escuto um pouco mais que estou jogando lateral ali do lado da grade ali, mas eu acho que o carinho com todos, exaltar o nosso grupo que vem trabalhando forte, com a comissão técnica, a diretoria, funcionários, jogadores. E esse carinho vem com todos porque a gente sabe que o torcedor é importante para nós nessa campanha. Nos outros jogos da primeira rodada do Campeonato Paranaense da segunda divisão, o Paranavaí empatou com o Maringá em 0-0. O Cascavel venceu o Grêmio Maringá por 3-0. Francisco Beltrão derrotou o Andraus por 1-0. E a Portuguesa Londrinense ficou no empate com o Irati em 1-1. O próximo jogo do Fantasma acontece nesta quinta-feira, 23 de março, no estádio Atílio Gionedes, em Campo Largo. Às 3h30 da tarde, o Operário enfrenta o Andraus. Evidência Turismo, mais de 15 anos de experiência no setor. Venda de passagens aéreas, locação de carros, reservas de hotéis no Brasil e no exterior, pacotes nacionais, internacionais e intercâmbios. Plantão 24 horas via celular. Evidência Turismo, Rua Augusto Ribas, 476. Telefones 3224-1028 e 9109-0134. Conosco nos estúdios da TV Vila Velha, nosso comentarista Vinícius Albuquerque, falar um pouquinho de Operário. O que você viu a mais nesse jogo, nesse time que estreou no Paranaense da segunda divisão, Vinícius? Boa noite. Boa noite, Beir. Boa noite, pessoal de casa. Então, Beir, a gente percebeu, né, no time do Operário, aceitou de uma forma e encarou esse jogo como ele devia ser encarado. A gente já vinha fazendo, né, nos últimos amistosos a menção de que todas as equipes viriam aqui, como veio a equipe do Apucarana, nos 10, 15, 20 minutos do primeiro tempo, o atacante dele estava na intermediária de defesa, né? Então a gente sabe o quanto os times vão vir aqui preocupados realmente em só se defender e tentar defender bem. E o Operário teve, né, calma para poder trabalhar a bola e também teve nos primeiros minutos ali uma postura que o adversário viu que realmente era isso que esse bicho-papão que vai ser.
né, o Operário realmente aqui em Ponta Grossa vai ser essa força e eu gostei muito da atitude, né, você via na parte tanto defensiva, né, o bem postado, os jogadores jogando juntos, né, então o meio-campo também perto, o ataque esperto, ligeiro, então a equipe encarou, né, e sabia que o adversário vinha retrancado. E como o Jairzinho falou muito bem ali, esse tempo que ficou treinando, né, muito tempo ajudou, porque a gente viu muitas variações de jogada. Né? Ele tem uma jogada muito boa, que é a bola diagonal, né, tanto do Baia quanto do Peixoto também, então pegando, né, trocado. Então depois que ele viu que o time dele estava lá atrás, aí ele adiantou ainda mais o Baia, né, liberou o Peixoto até para ir para a área e o Washington vinha aberto ali, né, para trabalhar com a bola, que foi o grande destaque do jogo, na minha opinião. Acho que o Washington fez uma partida, né, no primeiro lance ele foi em busca, né, do jogador do Apucarana, recuperou a bola na linha de fundo, tocou para o Giancarlo sozinho, né, dentro da área. Depois também fez o cruzamento do gol, teve personalidade para bater o pênalti. Vinha devendo nos amistosos, mas mostrou nesse jogo que está totalmente, né, bem tecnicamente, fisicamente. Salientar, né, a parte física, né, essa equipe do Apucarana é uma equipe sub-20, bem. Então, é um time muito novo e que corre bastante. Isso, esse é o principal objetivo. Anulado, né? E foi. A gente viu que, né, o Operário acabou o jogo e dava para ter jogado mais 2 jogos ainda, e, né, bem, né, impôs realmente esse ritmo de jogo forte, numa pesada que o normal é correr bastante, mas o Operário se portou super bem nessa parte física, técnica, e tudo desandou normalmente. Qual foi a importância desse gol ter saído aí praticamente no início da partida, né? O primeiro gol saiu na casa de 16 minutos. Você acredita que isso fez com que esse Operário que andava treinando e perdendo muito gol por afobação, ele fosse deixado de lado para entrar um Operário mais tranquilo, que inclusive acabou fazendo gols com certa naturalidade? Total, Bigor. A importância, né, de um gol numa estreia ainda também, né, de campeonato, jogando em casa, né, com o seu torcedor. A gente sabe o quanto isso né, a ansiedade para em todos os jogadores, torcida, então todo mundo fica um pouco apreensivo. E quando o gol demora muito a sair, vai criando, né, aquela expectativa e confundindo, no caso, a velocidade com a pressa. Né? Então a gente viu que teve algumas chances ali que era para ter aberto o placar antes mesmo do que foi, né, os 16 minutos. Então foi bom por isso. E quando sai o gol, realmente, né, a gente sente realmente esse alívio da parte de todos os jogadores e principalmente a equipe que vem para defender, a partir do momento que toma o gol, também muda um pouco, porque vai falar, puxa, a gente veio para não tomar gol. Aí já toma logo, a gente vai ter que mudar um pouquinho, então começa a ter um pouco mais de espaço, né? Então o Operário também aproveitou esses espaços, né? Os jogadores, ali o ataque, eu achei, o Johnny teve uma participação, né, um pouco, não foi tão bem quanto o Washington e principalmente o Giancarlo, Vandinho, né, que mostrou que realmente tem faro de gol, né? Esse ataque do Operário, para mim, né, vai ser realmente aí a sensação, porque são jogadores leves, rápidos e muito inteligentes, né? Tanto depois o Christian que entrou, Batatinha também entrou bem, então as opções são muitas, né? A gente vê um time experiente. Bem servido para essa competição, né? Exato, total. Então, né, o gol ter saído logo no começo facilitou. E também facilitou porque aí o Operário começou a colocar um pouco mais a bola ainda no chão e aí a gente vê, né, se fosse todas as chances que teve de gol, era para ter sido muito mais. O goleiro, por mais as falhas que teve, ainda assim fez algumas defesas. As chances, inclusive, criadas pelo goleiro, né? Agora, Vinícius, participação bacana também do Peixoto, independente dessa graça que ele tem com a torcida. Peixoto e Danilo Baia também fazendo partidas assim de muito apoio ao ataque, de muita movimentação, de muita agressividade também, né? A gente vinha falando em off, né, do quanto o Peixoto, né, teve uma reviravolta, né, pensar há 2 anos atrás, quando ele começou, né, e era tão criticado e contestado pela lateral esquerda, né, realmente a gente sabia e sempre via ele em outros times jogando, né, na zaga. E aqui hoje, né, ele ser aclamado como ele foi no domingo, né, toda vez que ele pegava na bola, a torcida, né, batia a palma e incentivava. Isso é legal, né, ver o quanto um jogador evolui, quanto a torcida também está, né, de acordo com essa atitude e com essa postura do jogador. E o Baia também, né, a gente viu ali que ele teve uma desenvoltura muito boa, lembrando, né, assim, o Baia do Campeonato Paranaense, né, que foi o destaque, né, como lateral direito. Então, até achei um pouco ali a defesa, né, o Diego Macedo ainda precisa, né, um pouco mais
de até adaptação mesmo, entrosamento mesmo com o Alisson, que fez uma boa partida, na minha opinião, mas na sua lateral com o Baia, né, e o Peixoto tendo essa desenvoltura, acho que o Gerson Guzmão está bem servido. A gente sabe que também tem opções no banco, né, o Acácio, que é lateral esquerdo também, reserva também, sempre quando é preciso, ele também faz uma boa participação. Então a gente vê Operário forte, né, então impôs, né, todos os outros times sabem da força do Operário, e é importante isso, né, fez o 4-0. O ano passado, quantas equipes, se não da mesma capacidade do Apucarana, ou às vezes até menor, e o Operário não conseguiu fazer o que foi. Não tem Eu até ontem no quarto gol, o pessoal ali comentando, falou, batam palma, gritem, porque ano passado não tinha isso. E realmente, né, quantos jogos aí com equipes fracas do Campeonato Paranaense, o Operário não conseguia fazer um gol, não conseguia jogar, não conseguia ter essa desenvoltura. Então, realmente, o Gersinho Guzmão conseguiu, né, dar essa cara à equipe, e a gente fica muito feliz e espera que isso continue. Você falou de vários setores, mas fala para mim, essa presença inusitada e que começa a acontecer agora do Chicão vindo de trás, se apresentando na área para receber bola, e também da eficiência de um cara que não aparece no jogo, mas ele tem, pelo jeito, uma importância muito grande no esquema do Gersinho, que é o Serginho Paulista. A função, no caso dos dois, elas complementam um ao outro, né, Benhur? O Serginho Paulista é aquele jogador que toda a equipe precisa ter, né, e que o torcedor não repara, mas que corre o corpo todo para você poder, né, dar cobertura no caso o Baia, para poder sair um pouco mais, ao Peixoto também ter essa tranquilidade. E o Chicão é uma situação que a gente já viu nos amistosos isso acontecendo, isso, né? A gente comentou, a gente já vinha vendo essa atitude que ele está tendo diferente, que o Gerson Guzmão está confiando, dando total confiança para ele poder realmente passar do meio e chegar bem na frente, e qualidade, né? A gente vê ele de uma forma... Quando o jogador, a gente sabe, né, Bruno? 70% é confiança. O Serginho, né? Paulista, acho que até liberou um pouco o Chicão para jogar mais solto, né? Total. E aí quando chega, você chegar de frente, né, com a bola dominada, com opções para poder encaixar um passe, ou às vezes quando a marcação está bem encaixada, você encontra um chute, né? Até dentro da área, um voleio ele arriscou, né? Antes disso, ele teve no primeiro tempo ali, acho que com 7, 8 minutos, ele teve uma cabeçada na pequena área. Sim. Quer dizer, um segundo volante dentro da pequena área, finalizando. Então, mostra, no caso, o tanto de alternativa, como o Gerson Guzmão falou, né? Ele criou essas oportunidades, alternativas, a equipe teve várias situações, né? Não foi o lado direito do Operário é forte, o lado esquerdo, não, foram várias, o time todo trabalhou muito bem, e isso é muito bom. E o Andraus, adversário de quinta-feira, Vinícius, o que a gente pode falar desse time? É uma equipe que a gente conhece da Taça Federação, né? Que foi o finalista. É um time com atletas com idade mais baixa? Manteve, né, alguns jogadores ali, mas a gente soube também que contratou alguns jogadores. O dono da equipe é o Nadinho, empresário de Curitiba, que a gente conhece, que tem, né, muito conhecimento no mundo futebolístico, então com certeza vai ter um outro jogador um pouco mais renomado também, que vai ter, dar um pouco mais de experiência para essa equipe. O campo, a gente sabe que vai ter um campo de muita dificuldade, vai ser um jogo diferente do que foi aqui, então vai ter que... a segunda divisão tem muito isso, Bior, tem que se adaptar ao jogo e ao campo onde está. Né? Aqui foi um jogo. Não vai dar para querer ficar tocando bola num campo que não permite isso. Uma ultrapassagem, Claro, o Operário vai tentar fazer o que sempre vem treinando, até porque é distinto e da qualidade dos jogadores é essa. Mas num campo como a gente sabe que vai encontrar lá, com dimensões menores, né, reduzidas, e um adversário que também vai impor um pouco mais o jogo, não vai ser como o Apucarana que ficou o tempo todo atrás, vai ter que ter, né, um pouco mais de situações, como a gente viu agora no jogo, aqui em Ponta Grossa, lá vai ter que tentar encontrar essas mesmas situações, as mesmas alternativas que teve aqui, porque vai ser um jogo com características diferentes, com um adversário também um pouco mais experiente, já bem da rivalidade do campeonato também, né, da Taça Federação, que teve os jogos ali decisivos que foi um pouco pegado. Então é um jogo que requer muita atenção e cuidado, mas que eu creio que se o Operário mantiver essa força mesmo, né, que a gente viu aqui em Ponta Grossa, lá fora também acho que vai ser um jogo que o Operário busca realmente a vitória para conseguir, né, aí galgar passos importantes nessa primeira fase, que é importante, Benhur, manter essa primeira fase nas primeiras colocações para garantir, né, no segundo turno, você pegar os adversários ali, né, como a gente comentou na vez passada, a forma é diferente, né, então você precisa estar sempre bem,
porque depois no segundo turno não vai ter tempo de recuperar. Então, quanto mais você puder dar essa sequência, até porque depois já vem também a Série D, o que você puder, né, poder queimar para depois você dar uma segurada é melhor. Então, tem que começar assim mesmo, né, e agora ir lá em Campo Largo, ir para cima também para tentar a vitória. Maravilha. Vamos que vamos, né, Vinícius? Torcendo para que o nosso Fantasma realmente volte ao lugar que ele não poderia ter saído, até mesmo pela qualidade, não só dentro de campo, mas pela qualidade fora de campo, pela administração que vem sendo feita no nosso Fantasma. Sorte contra o Andraus e que venham mais 3 pontos. Vinícius, obrigado por tua participação aqui, sempre importantíssimo os comentários desse sim, que já esteve lá dentro, sabe como é que funcionam as coisas e fala bem, desempenha bem o papel, analisando todos os setores do nosso Fantasma. Obrigado mais uma vez. Valeu. É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho tem mais Cedo Esporte, fique por aí.